Olá, meus amigos, muito boa noite. Minhas saudações e meus cumprimentos a todos que nos assistem. Neste vídeo eu vou tratar do crime de motim de presos, que se encontra tipificado no artigo 354 do Código Penal. Você pode acompanhar o vídeo também através da sinopse escrita, clicando no link que é ofertado a todos na parte descritiva do vídeo. Em relação ao crime de motim de presos, o objeto da proteção jurídica, o bem jurídico que se visa proteger, é a administração da justiça e, especialmente neste caso, a ordem e a disciplina dos ambientes prisionais, dos ambientes carcerários, que devem, evidentemente, ser mantidos dentro de uma certa ordem, subsumidos a uma certa disciplina. Então, o que se visa a proteção é exatamente isso, a administração da justiça, mas em relação especialmente à ordem e à disciplina que devem ser mantidas dentro dos ambientes prisionais. A tipicidade objetiva do crime do artigo 354, ela está assim delineada: amotinarem-se presos, perturbando a ordem ou a disciplina da prisão. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos, além da pena correspondente à violência. Então, nós temos como núcleo do tipo penal o verbo amotinar, amotinarem-se, no caso, que quer dizer o quê? Amotinarem-se significa o quê? Significa insurgirem-se, promoverem um levante, rebelarem-se de forma conjunta. E quem é que promove, então? Quem é que amotina-se? Presos. Então, amotinarem-se presos, insurgirem-se, promoverem um levante, os presos rebelarem-se em conjuntos. E aqui, quando nós falamos em presos, falamos em qualquer tipo de prisão, qualquer tipo de preso. Pode ser um preso condenado, aquele que já tenha uma decisão criminal condenatória contra si, transitada em julgado. Um preso cautelar, aquele que está preso por uma prisão preventiva, por uma prisão temporária. Ou mesmo um preso constrito, que é o preso cuja prisão é prisão constrição, como é o caso da prisão civil em função de débito alimentar. Tá? Então, qualquer tipo de preso que se amotine, sempre lembrando aqui que a palavra presos está no plural. E isso tem uma importância grande, porque aí nós vamos ter um crime que nós chamamos de plurissubjetivo, ou seja, um crime de concurso necessário em que uma pessoa sozinha não consegue praticar. É preciso 2 ou mais pessoas como autoras do crime. Então, amotinarem-se presos, perturbando, com qual consequência? Perturbando a ordem da prisão ou a disciplina da prisão. O que é a ordem da prisão? É a adequação. A ordem significa a adequação das instalações físicas daquele ambiente prisional. Mantê-lo numa certa ordem significa dentro de uma certa arrumação, de um arranjo fisicamente adequado aos propósitos daquele ambiente. Então, perturbando a ordem ou a disciplina. De que forma a disciplina? A disciplina envolve a noção de hierarquia, de comportamento adequado dos presos. Então, pode ser uma perturbação da ordem, produzindo uma desordem física no ambiente, ou uma desordem ou um desarranjo, digamos assim, disciplinar, quebrando hierarquia, quebrando o comportamento que deve ser tido como adequado por todos os que estão ali cumprindo pena, ali que estão cautelarmente presos ou constritivamente presos. Tá? Então, resumindo, mais uma vez, a tipicidade objetiva. Amotinarem-se quer dizer promoverem algum tipo de levante, um ato de rebeldia
de um conjunto de presos, no plural, e que esse conjunto de presos, então rebelados, perturbam a ordem da prisão ou a disciplina também prisional. A pena cominada é a pena de 6 meses a 2 anos de detenção e, de forma cumulativa, também é a pena de multa, tá, meus caros? A pena de multa não, me desculpe, a pena correspondente à violência, se houver. A tipicidade, essa é a tipicidade objetiva. A tipicidade subjetiva do crime, a forma como o sujeito se vincula ao tipo penal, se dá através de dolo genérico. Quer dizer, não há necessidade de um propósito específico no amotinamento. Qualquer motivo que leve os sujeitos a formarem um motim serve para caracterizar o delito. Não há uma motivação específica caracterizadora do crime. E aí um detalhe importante, a perturbação da ordem ou da disciplina da prisão, neste caso, ela não é motivo do motim, ela é a consequência do amotinamento. Ela vem como um fator desencadeado pelo ato de amotinamento. Ela não é a causa, mas sim a consequência do motim dentro da tipicidade que nós temos no artigo 354. Então, tipicidade subjetiva se satisfaz aí com dolo genérico. Sujeitos do crime, o sujeito ativo são presos, né? E aqui, como eu disse antes, presos aparece no plural, o que significa dizer que se trata de um crime plurissubjetivo, aquele crime que a gente também chama de crime de concurso obrigatório, e que não pode, portanto, ser realizado por uma pessoa sozinha, isoladamente. É preciso mais de um preso, no mínimo 2, amotinando-se, para eu ter a palavra presos, que aparece no plural, segundo a tipicidade objetiva do artigo 354. O sujeito passivo, primariamente o Estado, né, porque o Estado ele é sempre o responsável pela administração da justiça, e em caráter secundário, né, eventual pessoa que, em meio ao motim, ela venha a ser agredida, se houver uma agressão contra alguém, em meio ao amotinamento. O momento consumativo do crime se dá quando a ordem ou a disciplina da prisão é efetivamente perturbada. Note-se que no tipo objetivo é a perturbação da ordem ou da disciplina, não precisa ser das duas. Basta a perturbação da ordem ou da disciplina naqueles conceitos que nós falamos agora há pouco, que já teremos aí, então, a consumação do crime no exato momento em que se dá efetivamente a perturbação da ordem ou a perturbação da disciplina prisional. É possível, dentro desse contexto consumativo, é possível falar-se em tentativa? Fala-se que é possível, na verdade, pelo menos em tese, né? É possível imaginar-se isso. Mas na prática é muito difícil. Pois quando normalmente o levante dentro de um ambiente prisional, quando ele estoura, já temos aí o ato consumado. A ordem ou a disciplina, no momento em que estoura o ambiente, que ele vem à tona, a ordem ou a disciplina já estão neste momento quebradas. Então a consumação é o que ocorre normalmente. A tentativa é possível mais como uma ilação imaginativa do que propriamente como um fato concreto a se verificar na prática. E um detalhe importante nesse campo ainda. Se as autoridades, através do serviço de inteligência, descobrem antes de começar o motim e o abortam, quer dizer, descobrem que os presos estão lá conversando, estão lá planejando, estão lá arquitetando um motim. Então, e abortam esse motim antes que ele comece, neste caso nós vamos ter, em princípio, apenas cogitação ou preparação, que são fases do iter criminis anteriores ao início da execução. E se não tem início da execução, nós não
vamos ter configurada sequer a tentativa, porque pela regra do 14, inciso 2 do Código Penal, né, artigo 14, inciso 2 do Código Penal, nós só teremos tentativa quando iniciada a execução, o crime não se consuma por circunstância alheia à vontade do agente, mas para ter tentativa é preciso que se inicie a execução. Cogitação e preparação, como estão no iter criminis, antes do início da execução. Neste caso, então, se o motim for abortado antes do seu início, não há que se falar sequer em tentativa, porque teríamos permanecido, quando muito, na fase de cogitação ou de preparação. Por fim, não, ainda temos a questão relacionada à acumulação da pena do crime de motim de presos com a pena correspondente à violência, se houver. Essa regra, ela serve apenas para dizer que, neste caso, não se aplica o princípio da consunção delitiva. Se houver em meio ao amotinamento um ato de violência configurador, por algum motivo de um crime meio, para o crime fim, que seria o motim, este crime meio ele não é absorvido pelo crime fim, pelo comando exatamente contido no preceito penal secundário do 354. Né? Então, aplica-se, neste caso, cumulativamente a pena da violência, se no motim alguém for lesionado, alguém for morto, ou for praticada vias de fato contra alguém, então a pena da infração penal correspondente à violência, ela é aplicada de maneira cumulativa com a pena correspondente ao crime do artigo 354, através da incidência da regra do concurso material, lá do artigo 69 do Código Penal. Certo, meus caros? E, por fim, a ação penal no crime do artigo 354, ela é sempre pública e incondicionada. O Ministério Público é titular, sem a necessidade do implemento de qualquer condição de procedibilidade. Havendo justa causa para sua propositura, o Ministério Público, então, pode deflagrar a ação penal. Certo, meus caros? Então, sobre o crime de motim de presos, essas eram as nossas principais considerações. Até o nosso próximo vídeo.